Boa noite, boa tarde, boa noite, boa tarde para quem está chegando. Mais uma live, ó, que legal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar, hoje a gente vai estar com Joseni Teixeira, a gente vai estar falando sobre a atuação das entidades no campo da saúde. O nosso convidado já está por aqui, então vamos convidá-lo aqui junto e a gente começar o nosso bate-papo. Eu sou Lucas Seara, para quem não me conhece, sou advogado, mestre em Desenvolvimento e Gestão Social pela Universidade Federal da Bahia, pela Escola de Administração. E essa é mais uma live. Nossa, que legal, vamos lá. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado para chegar aqui com a gente. Vamos lá. Opa, aqui. Aqui o nosso Joseni Teixeira. Então sejam bem-vindos, bem-vindas a todos e todas que estão chegando. Joseni Teixeira, seja bem-vindo, meu caro. Essa live, eu acho que legal. Olá, Lucas, como vai? É um prazer estar com você e conversar com seus seguidores, com seus ouvintes e com seus internautas. Legal, muito bom que você está aqui, Joseni. Já há algum tempo que eu estou querendo já te trazer aqui nas nossas lives, já há um ano e meio de live. Tenho acompanhado muito sua trajetória, admiro muito a sua atuação, né, na retaguarda de organizações, especialmente no campo da saúde. Eu que atuei há algum tempo também com organizações do campo da saúde. Tenho visto a sua atuação e o quanto você tem proposto na Comissão de Direito do Terceiro Setor de São Paulo, da OAB de São Paulo, e tenho muita admiração, né, pelo seu trabalho de uma maneira geral, enfim, em resumo. Então, muita felicidade para mim poder receber você aqui na nossa live, não só para conversar comigo, mas para expor um pouco da sua experiência aqui para o nosso público. Então, seja muito bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigado, Lucas. Eu que ficava nervoso, porque todo mês que você soltava o cronograma do mês seguinte, eu não aparecia. Eu falava, o que que o Lucas tem a ver com, tem contra mim? Por que que ele não me chama, pô? Eu que ficava enciumado de você demorar tanto a me chamar. Mas chegou o Chegou, tempo e vamos chegou. chamar não só você, acho que é o primeiro momento que a gente vai conversar, certamente teremos outros momentos aí de fazer esse diálogo. E, Joseni, para a Tomara. gente começar, eu tenho uma tradição aqui na nossa live, eu geralmente só anuncio os convidados, as convidadas, e deixo que eles se apresentem, né? Na verdade, a apresentação é da própria pessoa para o nosso público. Então, porque aí ela pode destacar sua trajetória, destacar o que anda fazendo agora, enfim, então se apresenta aí para nosso público, a bola está contigo. Bom, obrigado, Lucas. Eu sou um senhor jovem advogado. Eu estava pensando nas informações que eu ia te passar. Direito, 9 anos, só que isso foi em 1989. Provavelmente muita gente que está nos ouvindo aqui nem tinha nascido ainda em 89. E em 89, logo no primeiro ano da faculdade, eu tive a oportunidade de entrar num cartório que trabalhava com registro de pessoas jurídicas e caí no setor de ONGs, a análise de atas de constituição, de atas de reforma de estatuto e do estatuto propriamente dito, para ver se ele cumpria os requisitos que o Código Civil de 16, que era em vigor à época, tinham sido preenchidos. Então, o meu contato com ONG começou exatamente no meu primeiro ano da faculdade de Direito, quando eu era o chato do cartório que ficava colocando empecilhos para registro do estatuto e das atas. Só que eu não era tão chato como as coisas estão hoje. Eu era mais ponderado, digamos assim, e lá no cartório, que era em São Paulo, a gente tinha por tradição chamar as pessoas para conversar. Não tinha e-mail, não tinha celular direito, não tinha nada disso. Então a gente ligava e quando a gente não entendia algum conteúdo do estatuto ou quando a gente via que não era preenchido, a dinâmica daquela época, só para você ter uma ideia, a pessoa dava entrada no estatuto, tinha um dia para procurar e naquele dia ela ia lá procurar e sabia se tinha ou não exigência. E às vezes até acabava demorando muito a pessoa aí e o documento ficava retido lá por um mês, até que a pessoa fosse até o cartório para a gente explicar o que, que ela tinha ou não tinha. Então, não é de hoje que eu analiso documentos legais de entidades sem fins lucrativos.
Acabei ficando um ano nesse cartório, aí entrei no escritório de advocacia no meu segundo ano da faculdade de Direito, e que também trabalhava, esse escritório também trabalhava com ONGs, basicamente na área da saúde e da educação. Então, tive a oportunidade de ter um contato logo no embrião de algo que ainda sequer se chamava terceiro setor. E desde então, não parei mais, continuo atuando exatamente na mesma área. Eu costumo dizer que é a mesma área sem nunca ter repetição de informações, porque cada dia você tem uma situação nova, um desafio jurídico diferente, e por mais que eu tenha conseguido escrever alguns livros relatando experiências que eu já vivi no enfrentamento de questões jurídicas na área da saúde, na área da educação, eu tive a oportunidade de escrever 8 livros técnicos abordando essas duas áreas. Por mais que eu tenha produzido tanto material, ainda sou surpreendido por questões que não foram abordadas naquela época ou por questões que tinham um viés um pouco diferente, um detalhe aqui, um detalhe aí. Então, assim, para quem eventualmente esteja começando ou esteja há 5 ou 10 anos, saiba que depois de 31 anos ainda há muita coisa muita coisa inédita a ser enfrentada. Eu sou produto de todo esse meio, de todo esse trabalho em entidades dessas áreas, Lucas. Muito bom. E eu queria destacar também, Josine, um outro ponto né, da sua biografia, do quanto eu te acompanho, que é o senso de humor. Eu tenho te acompanhado nas lives e nos eventos da Comissão de Direito, e sempre você, nas suas intervenções, você procura ter um toque de humor, né, pela sua inteligência, um humor sempre muito inteligente, muito bacana. E eu quero que você fique à vontade aqui, viu? Não precisa. Não economize no senso de humor, não, que aqui a gente está para bater papo, a gente aqui preza pelo alto nível do conteúdo, mas sempre também na descontração e na linguagem mais simples possível para poder a gente entregar essa informação. Então, também queria registrar. Obrigado. Tenho bastante admiração aí nas suas intervenções também. Mas eu queria começar o nosso papo. A gente falou de entidades, né, sua atuação na saúde. E não necessariamente, mesmo já no mote da nossa conversa, tem entidades do terceiro setor, entidades sem fins lucrativos. Até porque né, esse é um setor em que as entidades com fins lucrativos, as empresas também atuam no plano de saúde, enfim. O nosso foco, obviamente, no nosso legal, são as entidades, né, da sociedade civil sem fins lucrativos. Mas eu queria que você desse fizesse um rápido comentário, uma rápida consideração sobre as entidades com fins lucrativos e essa complexidade que é o campo da saúde, que também tem a participação, a convivência, né, do poder público, né, com seus equipamentos públicos e você tem esse espaço que é da convivência das entidades com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Então fala um pouquinho para a gente dessas entidades, empresas, plano de saúde, enfim, entidades com fins lucrativos. Pois é, Lucas, a área da saúde, e eu nem preciso gastar muito português para tentar convencer a quem nos está assistindo que isso é verdade. A área da saúde é que está sempre na crista da onda. Em épocas de pandemia, mais ainda, porque todo mundo vai até o hospital, procura ajuda no hospital, e a gente tem no Brasil uma cultura que leva a gente para o hospital. Dificilmente quem acorda com as costas doendo vai no pronto, na UPA do seu bairro. Tem gente que nem sabe onde é a UPA do seu bairro, o posto de saúde, porque culturalmente não confia, culturalmente nunca tem médico, culturalmente nunca tem médico bom. Então, todo mundo que levanta com dor nas costas, entravado, procura um pronto-socorro de um hospital, que é o local que não necessariamente é para atender aquela pessoa. O atendimento do pronto-socorro é um atendimento caro. Teoricamente, nós temos ali especialistas para enfrentar um outro tipo de paciente, que não aquele paciente que acordou com dor nas costas ou aquele paciente que não está em estado de urgência ou estado de emergência. Mas não adianta, culturalmente a gente tem isso. Aliás, eu advoguei para um grande hospital público, gerenciado por uma ONG, ou por uma OSC, ou por uma entidade sem fim lucrativo, ou vários nomes, né, que a gente tem aí. Depois eu até quero dar uma pincelada nisso.
Era um hospital grande na Zona Sul de São Paulo, gerenciado por uma ONG qualificada como organização social, e a gente atendia ali, Lucas, por dia, 1.000 pessoas naquele Nossa, pronto-socorro. Uma região pobre e que todo mundo ia lá. E não há médico suficiente para atender 1.000 pessoas por dia. Em algum momento, esse tumulto de 1.000 pessoas se direcionando a um local só vai provocar atraso, vai provocar reclamação. E aí, quando o paciente é classificado com a pulseirinha, né, tem lá alguns protocolos médicos e de enfermagem, quando ele ganha a pulseirinha vermelha ou laranja, ele é passado na frente de quem está com a pulseirinha verde. Só que ninguém que está ali para ser atendido tem paciência ou quer receber uma pulseirinha e ficar 4 horas. E aí, é. sempre aquela exigência de mais médico, tal. A gente já tinha 80 médicos Nossa, trabalhando nesse pronto-socorro para atender as 1.000 pessoas. Aí a gente começou a fazer um levantamento quantas dessas pessoas que iam todo dia para o hospital precisariam estar ali no pronto-socorro. E a gente fez essa pesquisa por alguns dias e até talvez por alguns meses, porque os números que a gente identificou, a gente até achou que no primeiro momento estava meio alto, porque no primeiro momento, 85% dessas 1.000 pessoas não deveriam estar ali, porque elas não tinham um quadro clínico que exigisse que elas estivessem num pronto-socorro. A gente achou o número muito alto, né? Pensamos, será que está certo? E aí a gente foi refazendo em dias diferentes essa pesquisa e no final ela se concretizou. 85% dos 1.000 pacientes que procuravam esse hospital todo santo dia não deveriam estar ali, porque não era ali que elas deveriam ser atendidas pelo nível de complexidade do quadro clínico delas. Porém, por outro lado, todavia, entretanto, os locais que essas pessoas deveriam ir não tinham resolutividade nem infraestrutura adequada para atender essas pessoas. A UPA não tinha, o posto de saúde não tinha, o hospital municipal perto não tinha, então acabava indo ali. Então, é uma discussão cíclica que nunca tem fim. E hoje, perfeito. passado alguns anos que eu parei de advogar para esse hospital, o problema continua o mesmo, porque vira e mexe, eu vejo na mídia discussões e reclamações das pessoas, porque o atendimento lá demora 4, 5 horas, porque ele recebeu a porcaria da pulseirinha verde. Então, é um negócio que, se a gente não parar para sentar, analisar os motivos, as causas e as consequências, a gente não vai sair dessa mesmice de reclamação, dessa mesmice idiota, dessa mesmice burra que insiste em fazer a mesma coisa sempre, esperando resultados diferentes. E a gente sabe que a gente não vai ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas todo dia. Perfeito. Só que ninguém tem a competência, a decisão, o culhão de chegar e mudar alguma coisa, porque a cultura está enraizada na nossa sociedade e todo mundo só quer reclamar, mas ninguém quer ajudar a resolver, né? Esse é um problema seríssimo que a gente tem. Muito, muito interessante. Vida, eu queria só aproveitar, você que é da Comissão de Direito do Terceiro Setor de São Paulo, aproveitar para cumprimentar a doutora Karine Rocha e a doutora Conceição Quadros, elas que entraram aqui agora, aproveitar para marcar que a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Bahia foi criada agora, essa semana, né? Semana passada, na verdade. Olha, Somos recém-debutantes, então, nesse, né, é histórico, é a primeira vez que a OAB Bahia tem uma Comissão do Direito do Terceiro Setor, sob a presidência da doutora Karine Rocha, que está aqui nos prestigiando. Então, você que é da Comissão do Direito do Terceiro Setor de São Paulo tem feito um belo trabalho. A gente quer muito aproximar, está em sintonia com as demais comissões, com São Paulo, Paraná, Pernambuco, as comissões que a gente tem alguma proximidade, o pessoal de Campinas também já acenou, Minas Gerais. A gente tem recebido mensagem aí das comissões do Brasil inteiro, Olinda também. Então, o pessoal tem mandado mensagens de boas-vindas, né, assim, dizendo pra gente. Eu fico muito feliz de estar em tão boa companhia de advogados e advogadas
guerreiros e que estão tentando fazer também essa discussão política, né, do ambiente normativo aqui na Bahia, assim como você, inspirados também no que vocês vêm fazendo em São Paulo. Se eu não me engano, você é um dos fundadores, né, da Comissão de Direito do Terceiro Setor de São Paulo e nos inspira também, mais uma inspiração que traz aí para nossa atuação. Então eu queria um abraço muito grande aí para a doutora Karine, que, né, que bancou isso, capitaneou essa criação junto à direção da OAB e a doutora Conceição Quadros, que está aí. E aproveitar que eu parei aqui um pouquinho, pedir a todo mundo para dar um likezinho aí pra gente. Como diz o meu amigo Serginho Cassiano, faça o algoritmo gostar de nós. Então dá um likezinho aí para poder o Instagram chamar mais gente, para nos prestigiar e para estar aqui com a gente. Então peço a todos que dê seu like, para todo mundo que está por aqui. Obrigado. Professora Karine, um beijo para você. Conceição Quadros também. Todo mundo que está por aqui com a gente. JP Vergueiro, Nailton Cazumbá, Bianca Monteiro. Então a gente está com uma turma boa. Vinícius Ventura, captador de recursos. Enfim, uma turma muito bacana. Vanúzia, Inhande. Então tá chegando muita gente aqui para ver a gente. Vamos retomando, então. Queria tratar, né, como eu disse, nosso foco, então, do OSC Legal, né, do OSC Legal Instituto, são as entidades sem fins lucrativos, né, e a gente tratou com fins lucrativos, que também atuam na saúde. Então, mas você pode trazer, então, alguns números, alguns dados de ONGs, de entidades que atuam no campo da saúde? Pois é, bem-vindos ao Mundo Cão, Karine, Conceição, Lucas. Nós criamos a comissão do terceiro setor na OAB São Paulo em 2004. Já temos aí alguns bons anos à frente. Eu já presidi essa comissão, já fui vice-presidente, já fui do conselho consultivo, enfim, já fiz um rodízio por ali tudo. Hoje ela é presidida pela doutora Ana Carolina Barros Carrenho, doutora a Lúcia já presidiu, é também uma das fundadoras. E não sei se vocês sabem, mas vocês terão muito trabalho, pouco dinheiro, mas é sempre gratificante a gente discutir as questões que são comuns a todos nós e às ONGs, etc., porque isso é mais amor e é mais paixão do que qualquer outra coisa, porque realmente é um trabalho árduo, é um trabalho voluntário, né? Na OAB todos nós somos voluntários, a gente não ganha nada por isso, e a gente está lá produzindo material, produzindo conteúdo, então boa sorte para vocês, conte com a gente. A gente também tem uma comissão de direito do terceiro setor federal, que é presidido lá pelo André, de Pernambuco. Então, a gente unindo forças cada vez mais, quem sabe a gente consegue fazer um pouco de diferença, porque eu estava até pensando, Lucas, antes de responder a sua pergunta, aliás, vou responder a primeira pergunta que eu acabei não respondendo e depois a segunda. A gente tem muitas instituições que trabalham em prol de outras instituições. A própria OSC Legal, a própria OAB, as nossas comissões, a gente é um local de estudo e de debates e de proposições e de tomada de ações e decisões para melhorar o ambiente em que as entidades vivem, habitam e desenvolvem suas atividades. E a gente tem muitas entidades que fazem isso. E eu sempre fico pensando, por que a gente não consegue ser mais efetivo? A gente é efetivo, a gente trabalha muito, a gente produz material, produz proposições, etc. Mas a gente está sempre correndo atrás do rabo, tal qual o cachorro, porque o poder legislativo acaba passando por cima de tudo isso e depois a gente tem que ficar indo atrás desse poder legislativo ou mesmo executivo para lembrar que existem as ONGs, que existem direitos, que existem assuntos que não foram observados numa eventual lei ou num eventual decreto. Então, isso chega um momento que é muito chato, porque apesar da gente ser tão numeroso, a gente movimentar um percentual tão alto do PIB, a gente tem que ficar provando cada vez mais que nós somos importantes, que nós precisamos ser ouvidos, que nós temos para contribuir, e todo mundo sempre ignora a gente. Mas não fossem as entidades associativas em defesa das outras entidades, esse cenário seria pior ainda. Então, imagina, a gente que já faz tanto é ignorado, quem diria ou quem dirá se a gente não fizer a contribuição que a gente faz, né? Mas, enfim, vamos lá.
Mas na área da saúde, Lucas, a gente tem lá o artigo da Constituição que todo mundo conhece, o 196, que todo mundo conhece, na verdade, a primeira parte. A saúde Da é um direito saúde, o de todos direito e de dever do todos. Estado. Só que tem uma vírgula. E depois continua. E ninguém lembra o que, é que tem depois disso. E aí fala de uma descentralização, fala de uma prevenção à saúde que nós não temos, e não tão cedo teremos. E aí a gente tem o Estado como primeiro ente personalizado, obrigado a nos dar saúde, não só saúde, mas as 11 condições de vida que estão previstas lá no artigo 6º da Constituição, mas todo mundo sabe que os legisladores que fizeram a Constituição em 88, eles não sabiam fazer conta, porque o cumprimento dos direitos que foram previstos na Constituição Cidadã, assim chamada pelo Ulisses, eles custam dinheiro, e não há dinheiro para atender todo mundo. E a saúde está dentro desse rol. Então, não há dinheiro para atender todo mundo do jeito que o artigo 96 manda. E o Estado brasileiro não tem condições nenhuma de atender a população nesse sentido. Até porque, hoje, 54% dos brasileiros que usam SUS são atendidos dentro de hospitais filantrópicos, dentro de hospitais privados, que fazem convênio com o poder público para que eles sejam atendidos via SUS. Então, assim, o Estado brasileiro nunca teve vocação, nunca produziu ações no sentido de cumprir a Constituição. Nunca produziu, nunca produziu. Aliás, eu publiquei nas minhas redes ontem, se eu não me engano, uma reportagem, uma entrevista que eu concedi em 2017, falando exatamente isso. Se a gente não planejar ações que sejam aplicadas ao longo do tempo, independentemente da mudança do governo, a gente não vai atingir determinados resultados que precisam de projeto, que precisam de investimento a médio e longo prazos. Não adianta a cada 4 anos mudar o viés político que nos governa, não adianta a cada ano você ter 5, 6, 7, 9 ministros da saúde, porque não há planejamento que resista a isso. Aliás, não tem tempo nem de fazer planejamento. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, nós não vamos resolver o problema da saúde nas próximas décadas. Eu fico muito triste em falar isso, porque quando eu nasci no interior de Minas, me prometeram, me disseram, meus pais e todo mundo que convivia comigo, que o Brasil era país do futuro, que aqui não tinha terremoto, que aqui não tinha maremoto, que aqui não tinha nada, que nós temos riquezas, que nós temos fauna, nós temos flora, etc. e tal. Só que também nós temos um povo, uma sociedade acomodada, que não tem por cultura exigir o cumprimento dos seus direitos da forma que deveria ser. E a gente acaba se contentando com as migalhas que são destinadas a nós ao longo do tempo. Então, nós não vamos resolver o problema da saúde pública brasileira nas próximas décadas. Eu não vou ver isso, você não vai ver isso, infelizmente. Eu tenho dúvida se a minha filha, que tem hoje 12 anos, vai ver isso se resolver, porque a gente sabe que um planejamento a médio e longo prazos de algo tão complexo assim, ela precisa perpassar por gerações, até para experimentar a aplicação daquilo que foi planejado e depois fazer os acertos e os ajustes que precisam ser feitos ao longo do tempo. E nós não temos isso. Pura e simplesmente a gente não tem isso. Como a gente não tem isso, como o Estado não nos dá isso, você tem a iniciativa privada lucrativa que participa do setor saúde, os planos de saúde e operadoras, basicamente, que são hoje em torno de 45 a 50 milhões dos 210 milhões que nós temos no Brasil. E daí vem as questões que dela emergem. Judicialização da saúde, porque hoje tem um ditado, né? Se você procura um médico no plano de saúde e não acha, bate no fórum que o juiz te dá um. E a gente tem uma judicialização meio irracional, inclusive, nesse aspecto, mas não é a nossa discussão aqui. E além da participação da iniciativa privada lucrativa, tem pessoas que ganham dinheiro fazendo isso, como tem pessoas que ganham dinheiro com a morte de outras pessoas. Os serviços funerários,
eles trabalham com a morte das pessoas. Eles têm que vender caixão para pessoas que morreram. Então, é uma exploração comercial que quem não está acostumado acha que nossa, mas vamos explorar a morte? Sim, vamos explorar a morte. Vamos explorar a falta de saúde das pessoas? Sim, vamos explorar, porque o Brasil, afinal de contas, é um país capitalista e essa coisa toda que a gente está acostumado. E junto com os planos de saúde que exploram, e hospitais também lucrativos, limitada, SA, que exploram o atendimento de saúde, nós temos o cabedal das organizações sem fins lucrativos, das OSCs e, enfim, das ONGs em geral, que atuam na área da saúde sem finalidade lucrativa, mas para fazer acontecer o atendimento que o poder público não faz a contento para a população. Pra você ter ideia, dos 7 mil hospitais que nós temos no Brasil, 70% deles são privados. Menos de 30% dos hospitais públicos aliás, dos hospitais brasileiros, são públicos, divididos aí no municipal, estadual e federal, com os universitários enfiados aí dentro desses 30%. Então, 70% dos hospitais brasileiros são privados. E um dado interessante, hoje mesmo eu conferi os números das ONGs no IPEA, e nós temos hoje 815 mil entidades catalogadas lá na plataforma do IPEA, que tem aquela divergência de número com o IBGE, né, que só veio para complicar a nossa vida, porque a gente sempre teve um número de 290 mil, de repente vira 800 e tantos mil. E aí as pessoas pensam, não, mas então aumentou de 290 para 820 mil? Não, não aumentou, é diferença de metodologia. Mas, Exato. enfim, a gente fica vendido com o número, né? Rapidinho, só um parênteses, eu tive com a Camila Escudeira, que é da equipe do Mapa das Oscas, ela esteve aqui numa live comigo, e ela falou um pouco dessa diferença de metodologia. Não há um erro, para que as pessoas não achem que uma é errada, outra não. É uma diferença metodológica, e eu costumo dizer simploriamente, né, porque não entra no mérito da metodologia, que claro. O Mapa das Oscas do IPEA, ele pega quem registrou um CNPJ, então ele é mais amplo. Né? O filtro é mais aberto. E a outra do IBGE, ela é um pouco mais sofisticada. Então, se você der um passinho a mais, além de abrir o seu CNPJ, você vai estar registrado na outra do IBGE. Claro que a sua explicação simplória não é uma questão metodológica, não entra no mérito da metodologia, mas dá mais ou menos para as pessoas entenderem qual é a diferença entre essas duas metodologias. Mas voltando. E o IBGE acaba demorando para fazer outra pesquisa para dar uma atualizada, né? E a gente fica, não perdido, mas a gente acaba tendo que citar dois números, e por mais que a gente explique, sempre alguém vai falar, então aumentou tudo isso, tal, mas enfim, é inglório. Hoje em dia, até nas minhas palestras, eu acabo que deixo de falar os dois números e falo apenas um. Olha, tem aqui a pesquisa do IPEA, o número é esse, porque senão, às vezes, você cria uma informação que vai dar mais problema do que explicação. Mas, enfim, das 815 mil entidades, de acordo com a IPEA, que existem no Brasil, sabe quantas, Lucas, em número absoluto e em percentual, atuam na área da saúde? 1,3%. 1%. 11.715 entidades do universo de 815 mil. Isso dá 1,2, 1,3. Então, apesar de ter muita entidade, para nós que trabalhamos só com isso, em termos percentuais, as entidades da área da saúde representam 1%zinho só um pouquinho. É muito pouco. É muito pouco. E mesmo assim a gente já tem problemas suficientes para resolver, porque todo mundo precisa estar bem, manter a sua saúde ou recuperar a sua saúde quando acontece alguma coisa, seja acidental, seja decorrente de uma própria doença, etc. e tal. Mas, enfim, eu estou exatamente nessa área, nesses 31 anos, conforme eu te falei. E aí eu queria pegar um gancho, se você me permite. Eu estou falando mais com a boca, eu não sei se você tem aí um roteiro para a gente definir. A gente vai até às 19 horas, mas você está em casa, fique à vontade. Que é a história da nomenclatura, né? A gente sempre tem muita dificuldade com a nomenclatura. Não só a OSC, que a 13019 trouxe, a Organização da Sociedade Civil,
A gente falava no passado entidades sem fins lucrativos. Aí vem ONG, que não está escrito em lugar nenhum, só que ONG pega porque é pequenininho, né? Cabe na manchete do jornal, é fácil de citar, etc. e tal. E daí vem os títulos que não se confundem com as entidades, são títulos que você vai agregando na existência das ONGs. Só que lá pelas tantas, por falta de conhecimento e por ter muita coisa ao mesmo tempo, as pessoas confundem. Então, OCIP, Organização Social da Sociedade Civil, eu quero criar uma OCIP. Não se cria OCIP. Cria-se associação ou fundação e depois, se o estatuto cumprir os requisitos da OCIP, da federal, da 9790, ou da estadual ou da municipal, e aí você busca a qualificação do título. Da mesma forma que as organizações sociais. Não se cria organização social. Criam-se apenas duas pessoas jurídicas no mundo do terceiro setor, as duas sem fins lucrativos e as duas muito diferentes na sua forma de constituição, que são as associações e as fundações. As associações nascem de duas ou mais pessoas e as fundações nascem de um patrimônio financeiro, imobiliário, acionário, seja lá o que for, mas de um patrimônio financeiro convertido numa pessoa jurídica, aí tem todas as regras lá. Então, quando a gente fala de instituição, instituto, entidade sem fim lucrativo, OS, OCIP, ONG, OSC, quem não é da área e lida com isso todo dia, e eu vejo também muita gente que é da área, mas até hoje não aprendeu, e aí acaba confundindo, até em grandes jornais, de repente você vê aí artigos escritos em jornais de primeira linha, você vai ler, as coisas estão invertidas, estão misturadas, enfim. Mas A Bianca Monteiro, a querida Bianca Monteiro, ela sempre diz que tem que ela se arrepia quando ela ouve empresa do terceiro setor. sim, Não, e você vê isso demais, assim. Depois que ela falou isso, eu comecei a prestar atenção em certos discursos, em certas narrativas, e aí você ouve isso, nossa, houve. de fato é uma contradição em si, né? Então, É terrível. isso que você traz, essa confusão, ela é reinante. Aliás, eu vou até dar um spoiler aqui. Em novembro, eu estarei com o professor Tássio Cabral Violim, lá da Universidade Federal do Paraná, e Sim. ele vai estar aqui falando justamente sobre as diferenças entre OS, OCIP, OSC, enfim, a gente vai decantar um pouco dessas diferenças aí em novembro com o querido professor Tássio Cabral Violim, uma referência também. Mas já adiantei aqui um pouquinho. Mas Exatamente. vamos voltar para o nosso. Aliás, o Tasso, eu tenho uma discussão com ele, porque ele defende que as organizações sociais não deveriam existir da forma que elas existem. E ele defende isso com muita classe, com muito conhecimento, ele já escreveu livros sobre isso. E eu penso Sim. exatamente o contrário. Eu acredito no modelo, eu defendo o modelo, e não é porque algumas coisas ruins acontecem, praticadas pelas pessoas que exploram o modelo, que o modelo é ruim. Mas aí é uma questão de base, uma questão filosófica, mas o Tasso defende o ponto de vista dele com uma elegância e com um conhecimento técnico muito grande. Eu só não concordo, mas que temos que reconhecer que ele é uma pessoa muito capacitada para atuar da forma que ele atua. E que bom que você disse isso, Juliane, e reconhece, porque a gente está vivendo num momento tão difícil, né, do ponto de vista da disputa ideológica no Brasil, uma celebração de ignorância tão acirrada que você vira inimigo Exatamente. porque você discorda do outro, né, politicamente, enfim, as posições. Eu acho isso um absurdo, né, e você poder reconhecer que o outro, apesar de ter uma posição divergente, tem um respeito teórico, técnico, enfim, eu acho isso fundamental, e por isso que o OSC Legal, ele é aberto, né, eu trago tanto gente que concorda como discorda, e isso é importante para a gente fazer Perfeito. conhecimento, é assim Claro. que a gente cria conhecimento. Então aqui o espaço está aberto para convergentes e divergentes, ainda que eu discorde também a gente vai trazer e vai dialogar, isso é super importante. Tanto que eu trouxe, só para concluir, o professor aqui para falar sobre o portal das OS, né? Então ele aqui pôde Sim, falar sobre as OS que é sensacional. também, isso é O, super importante também da gente registrar. Mas voltemos. o Mânica e a equipe dele criaram um portal Opa, com uma quanti... Está me ouvindo? Está me ouvindo? não, dei uma caidinha, não estou te ouvindo. Voltou Alô? agora? Gente, vocês estão ouvindo aí?
Voltou agora? Pessoal que está ouvindo, eu não estou ouvindo o. Eita, peraí, vamos lá. Não Eu tô estou aqui. ouvindo o Joseni. Só para registrar, então, a Bianca Monteiro está aqui dizendo não devia, mas acontece, né? O pessoal falando de empresas sem fins lucrativos. A Nailton Casubá está dizendo que a sopa de letrinha já é complicada. Ainda tem a Receita Federal e o BGE que consideram a organização social assim como natureza jurídica. Então você tem diversos problemas. Joseni, eu não estou te ouvindo. Eu, Vamos lá. eu tô aqui, mas acho que as pessoas estão me Não ouvindo, estou te porque elas ouvindo. responderam aqui Não a sei se sua você quer. Eu informação. não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo? Eu não tô, não sei o que é que tá acontecendo com o meu, então, é o meu som. Bom, mas eu vou continuar, porque se elas estão ouvindo, você recupera aí o seu áudio daqui a É o meu pouquinho. som. Vamos ver isso aqui. Olá, olá. Eu tô te A minha ouvindo e parece internet que não as tá pessoas ruim. estão Eu vou ouvindo. pedir, Joseni, se você pode sair e entrar de novo. Vou te pedir isso para poder a gente organizar aqui melhor. Para eu poder me organizar aqui melhor, porque se eu sair, aí cai. Então Tá vou bom, te vou pedir fazer isso isso e eu te então. chamo de volta. Por favor, querido. Deixa eu ver Enquanto como é que é o isso, som aqui. eu vou convidando o pessoal aqui para a próxima live. Na semana que vem, a gente vai estar com o Agnaldo Lima, dia 5 de outubro, a gente está com o Agnaldo Lima e vamos falar sobre o papel do Conselho Fiscal e a contabilidade nas organizações. No dia 19 de outubro, a gente vai estar com a Cíntia Mendonça, falando sobre a implementação do marco regulatório do Miroski em Florianópolis. E no dia 26 de outubro, nós vamos estar falando sobre a LGPD e as OSCs, implementação, adequação e sanções, uma parceria com o SBSA Advogados. Então a gente vai estar aqui com a Laís de Figueiredo Lopes, a Maraísa Cesário e convidados. Então, vamos trazendo então o Dr. Joseni Teixeira de volta. Opa! Voltei, Joseni, voltei. Tá me ouvindo? pronto, voltamos. Agora sim, estou te ouvindo novamente. É isso, né, gente? Ao vivo e pela internet tem dessas coisas. A Ah, internet bom, cai, a muito gente bem. fica correndo, mas estamos de volta. Joseni, seja bem-vindo de volta aqui. Vamos lá. Tá. As pessoas estavam me ouvindo, você que não estava, mas vamos lá. Eu tive um probleminha de conexão aqui, mas a gente se organizou nesse retorno. É. Mas eu só queria pegar o gancho da última coisa que você falou, Lucas, porque eu acho importante. Falamos do Tasso, do ponto de vista dele, que eu não concordo, e o Mânica também acredito que não concorde, e o Mânica e a equipe dele criaram uma ferramenta absurda de bem feita, que é o portal O das portal. OSS, que é completo, que as informações estão lá, os documentos estão lá, e assim, a melhor coisa que eu acho, que eu gosto de ter pela frente, é de pessoas que não concordam comigo. Porque a partir do momento que ela não concorda, eu tenho a possibilidade de mudar o meu ponto de vista a partir do que a pessoa vai me trazer de novidade, e eu também posso trazer novidades para a pessoa, para que ela possa refletir e, eventualmente, agregar no ponto de vista que ela tem aquelas divergências. Só que hoje está tudo tão potencializado e sai tudo de uma forma tão estranha que parece que você discordar de alguém é você, como você disse, comprar briga com alguém. E a gente não quer briga nenhuma, a gente quer discutir para encontrar a melhor forma de atendimento em benefício da população, das entidades, das pessoas, em última análise, porque mantendo de forma irretratável, mantendo de forma egoísta um posicionamento, a gente não sai dessa mesmice. É o que a gente fala de pregar para convertido, né? Às vezes a gente faz uma palestra para advogados que atuam no terceiro setor, mas de certa maneira a gente está pregando para convertido. Ninguém ali vai discordar de você de um ponto de uma forma muito longe do ponto central. Guardadas as devidas proporções, todo mundo fala a mesma língua, tal, é que eu falo de pregar para convertido. A gente não precisa pregar para convertido. A gente tem que pregar para quem pensa diferente, para ajudar na reflexão e, eventualmente, na formação de um novo raciocínio a respeito da mesma situação, né? Mas é difícil, é difícil. Sim, estamos vivendo um momento super delicado e né, cheio de suscetibilidades, mas seguimos. Eu queria trazer
Joseni, uma questão dos segmentos, né? A gente, na nossa conversa antes aqui, um pouco da live, nas tratativas que a gente fez aí por e-mail, pelo WhatsApp, a gente falou dos segmentos da área da saúde, né? Você falou muito do caráter preventivo, você falou aí, en passant, né? Você tem a assistência, você tem a prevenção, tá lá na nossa Constituição, né? Dentre os princípios do SUS e da saúde, no próprio capítulo da saúde. Queria que você tratasse um pouquinho para a gente, então, desses segmentos da área que a área da saúde desenvolve e como as organizações, né, da sociedade sem fins lucrativos elas estão inseridas nesse contexto. Tá. A sua imagem frisou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi o contexto geral. Dentro essas 11 mil entidades, elas atuam todas elas atuam dentro da área da saúde, mas cada uma delas atua de forma diferente. Por exemplo, a gente tem dentro desse número 2.500 santas casas, que são associações e eventualmente até fundações é mais raro, mas a gente tem 2.500 santas casas que atuam no atendimento direto da população, disponibilizando leitos, disponibilizando equipe multidisciplinar na área da saúde para atender as pessoas que procuram. A gente tem entidades que defendem direitos de determinados pacientes que possuem determinada patologia. Na área do câncer, por exemplo, a gente tem muitas entidades que ajudam o portador de câncer a buscar pelos seus direitos, a exigir os tratamentos adequados. Temos leis que tratam de tempos de recebimento de atenção, de cirurgia, de repasse de medicamentos. Então, dentro da área da saúde, a gente tem uma gama muito grande. Inclusive, as entidades que procuram obter os SEBAS encontram na portaria do Ministério da Saúde um detalhamento muito grande de atividades que podem ser desenvolvidas e que podem viabilizar a concessão do SEBAS. A portaria ela é bastante flexível, mais flexível até do que a 12.019, do que o decreto 8242. Então, lá você tem um rol bastante mais extenso de atividades que podem ser desenvolvidas por entidades que atuam na área da saúde especificamente e que até podem obter o SEBAS, que é aí o título mais buscado, né, mais desejado, porque ele é meio que o passaporte, o salvo-conduto para reconhecimento de imunidades, conforme determinou o STF. Muitos colegas meus discordam disso, acham que não se que nós temos é que o STF decidiu, numa decisão que não foi o que ninguém pediu. Na época que a ADIM foi ajuizada, pediu-se uma coisa, e no fim o Teori Zavascki, que Deus o tenha, criou um viés ali no voto dele que não agradou a ninguém e que acabou se perpetuando e que a decisão acabou sendo aquela. E é uma decisão que dá aquilo que nós não pedimos, confunde totalmente o nosso setor e decidiu uma coisa que outras ADINs estão decidindo de forma diferente, mas eu acho que em algum momento, quando o STF pegar tudo isso, bater no liquidificador e sair alguma coisa pastosa dessa batida, creio eu que deve prevalecer o que ele tem decidido até então, que o SEBAS é necessário para gozo dos benefícios da imunidade, o que é contra o que eu ouvi a vida inteira. Desde quando eu tinha 19 anos que eu comecei a ter contato, naquela época estava em vigor ainda o decreto 752 de 92, depois veio o decreto 2538 de 96, 2536 de 98, que vigorou por 12 anos. Então, desde aquela época, a gente bate numa tecla e a ADIM foi ajuizada nesse sentido e que acabou por caprichos do destino processual e material, acabou saindo meio pela culatra. Mas é o que temos e é o que temos que enfrentar, né? Aliás, dia 30 de novembro, a gente vai ter um debate sobre os SEBAS, né? Olha. Espero que boas decisões, né, se encaminhem aí, que esse liquidificador do STF possa, de fato, bater tudo aí, ter novidades boas para as organizações, porque, de fato, é o que a gente chama aqui na Bahia de bolo doido. A gente tem uma hora sai nessa, outra sai outra. O SEBAS é realmente muito complicado. E tomara que a minha percepção esteja errada, tomara que meus colegas pensem diferente, porque
Alguns me chamam de pessimista, mas eu sempre prefiro a definição de pessimista do José Simão. José Simão disse que o pessimista é um otimista mal informado. Eu prefiro ser interpretado como cético. Eu não acho que a gente vai ter uma grande mudança, mas tomara que eu esteja errado e que eu pague a língua e que aí os colegas no dia 30 tragam uma esperança maior do que eu estou comentando agora. Muito bom. Gente, vamos só pedir a vocês, então, dá um like aqui pra gente, faz o algoritmo gostar de nós. Então, dá um coraçãozinho aqui do lado da tela, aproveita esse momentinho aí pra gente respirar, porque a gente vai falar, eu quero trazer aqui pro nosso convidado, grande convidado que a gente tem hoje, grande especialista, advogado, que tem atuado de forma bacana. Eu vou aproveitar, Zani, o gancho, né? A gente falou de OS. Eu tenho aqui esse livro que são Organizações Sociais da Saúde em Pernambuco, Transparência e Controle. Então eu tenho 6 livros desses para sortear. Tá? A doutora Tereza Nóbrega, que é da Comissão de Direito do Terceiro Setor de Pernambuco, foi a orientanda dela que escreveu. Então ela mandou para a gente, né, gentilmente nos mandou para a gente fazer promoção aqui no Oscar Legal. A ideia é que a gente possa distribuir esses livros. Então o critério vai ser o seguinte: dia 30 de novembro, durante justamente o debate sobre o SEBAS, nós vamos sortear os livros, tá? E vão ser 2 para a região Nordeste, 2 para a região Norte e os outros 4 para as demais regiões, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Sudeste. Então, enfim, a gente vai sortear aqui esses livros muito em breve para vocês que acompanham aí a nossa programação. Tá? Então, dia 30 de novembro. Breve, a gente vai distribuir o card, as condições de sorteio e tal. Então, fiquem ligados. Vocês querem saber um pouco mais sobre a OS, sobre atuação em saúde, que é o tema da nossa conversa aqui, inclusive, vai ter a possibilidade de repente, participar do sorteio desse livro muito em breve. Então, voltando aqui, eu queria trazer de volta a questão das parcerias, né, nesse setor. As parcerias do poder público com as organizações sociais, com as entidades sociais, enfim, como queira chamar. No campo de saúde há uma complexidade, né? O tipo de relação que essas entidades mantêm com o poder público é variado. Você tem as OS, né, os contratos de gestão de OS, você tem as próprias OCIPs, você tem convênio e contrato, que ainda se mantém né, de acordo com o artigo 199 da Constituição, enfim. Você tem o próprio Miroski, inclusive, e um entendimento equivocado de que, né, que se ouvia antes, agora não tanto, mas ainda se ouve aqui e ali, de que na saúde não cabe o Miroski, justamente pelo artigo 3º da Lei 13.019. Queria que você falasse um pouco dessa pleiade aí, dessa confusão toda, dessa complexidade toda, de várias possibilidades de parceria do poder público com organizações. Essa complexidade, Lucas, ela é boa para nós advogados, né? Porque gera uma maluquice na cabeça dos dirigentes das ONGs e eles acabam tendo que procurar ajuda. Então, eu tenho certeza que tem dedo de advogado no meio aí para complicar tudo isso e impedir que as pessoas entendam, para que eles contratem a gente, para que a gente ajude a explicar. O problema é que a complicação é tão grande que lá pelas tantas, nem nós conseguimos entender direito, porque há uma mistura das legislações em certo momento, e as legislações não se misturam. Elas existem para regulamentar situações específicas. Em algum momento, eu até me lembro de um negócio curioso, quando um determinado estado brasileiro fez uma lei de OCIP, lá atrás, bem lá atrás, em 99, né, foi a lei de OCIP, ele fez um apanhado de legislações que existiam na época e criou e escreveu dentro de um decreto que ele publicou. E eu tinha um cliente interessado em participar nesse estado, eu marquei uma audiência com o secretário de saúde e fui até o estado para conversar com ele, para ver como é que o meu cliente agregava, se classificava, se colocava à disposição daquele estado para trabalhar. E eu falei para ele: excelência, senhor secretário, essa lei, ela traz um pedaço de uma lei e um pedaço de uma outra lei, e essas duas leis, elas se afastam. Não tem como eu cumprir um pedaço de uma e um pedaço de outra, porque elas não são complementares, elas são diferentes. Aí o secretário virou para mim e falou: não, mas a gente quis fazer de um jeito que não deixasse ninguém de fora.
Eu falei, tudo bem, a intenção é nobre, mas como é que na prática eu conjugo duas coisas que não são conjugáveis? O senhor tem que optar por uma, porque se eu fizer A, eu não posso fazer B. Se eu fizer B, eu não posso fazer A. E a lei que o senhor determinou falou que eu tenho que fazer A e B. Ele, não, mas eu acho que do jeito que está, a gente vai conseguir atingir um número grande de interessados a trabalharem aqui no Estado, a fazer parceria. Eu falei, não, não vai. Do jeito que Ao vocês contrário. fizeram, vocês vão afastar. Porque o meu cliente, por exemplo, que está esperando a minha resposta, eu vou falar para ele para não vir para cá. Porque os títulos e as qualificações que ele já possui, ele não vai poder arriscar em cumprir uma legislação que é maluca. E aí acabou que a discussão ficou por isso mesmo. Esse decreto foi alterado para a forma correta só depois de uns 5, 6 anos, mas aí meu cliente já não tinha mais interesse naquele estado e a coisa ficou dito pelo não dito. E a gente tem muito disso. A legislação de organização social, por exemplo, e há uma dificuldade de entendimento que a lei federal foi criada com um propósito específico e depois esse modelo foi replicado para estados e municípios de formas um pouco diferentes do que o federal. Só que as pessoas não querem saber, ela joga lá no Google, copia a lei e incrementa do jeito que elas acham que tem que incrementar, vira uma salada maluca, e a hora que aquilo é publicado, você não tem por onde começar a cumprir aquilo. Então a gente padece muito disso. E aí, eu sempre tive uma briga muito grande com órgãos governamentais e entes políticos que, descumprindo a Constituição, que fala lá que é vedada a interferência no funcionamento das ONGs, né, das organizações da sociedade civil, todo mundo dribla essa proibição constitucional, criando uma regra aqui, uma regra ali, outra regra ali. E, no fim, você acaba se vendo obrigado a cumprir aquelas regras que são contrárias à Constituição, porque se você não cumprir, você não vai participar daquilo que a entidade quer participar e ajudar os governos a se realizarem. E eu fiquei frustrado nesse aspecto com o voto do ministro Luiz Fux, na ADI 1923, que trata justamente das organizações sociais, porque o Fux disse lá que nenhuma entidade é obrigada a buscar título. A busca pelo título, OS ou CIP, seja lá o que for, ela é optativa, ela é voluntária. E tudo bem, nisso eu concordo. E aí o Fux disse, mas no momento em que você opta por buscar uma qualificação, você deve se submeter às regras para a obtenção daquele certificado. Só que essas regras, em muitas vezes, elas são contrárias à Constituição. E aí a gente fica num discurso superficial que não desce no mérito da discussão e a gente acaba sendo frustrado. É um descumprimento, sim, da Constituição, travestido de cumprimento de regras para você se habilitar a determinado benefício que a legislação te disponibiliza. E quantas vezes eu já tive que escrever em estatutos coisas que eu não queria, que era interferência, mas a entidade falou, não, mas é melhor fazer assim, porque se a gente for discutir, vai demorar, a gente precisa fazer o convênio ou o contrato, porque as crianças precisam ser atendidas, então vamos escrever desse jeito e tal. E lá ia eu escrever aquela burrice e ainda ter que revistar com a minha OAB o estatuto para ser registrado, etc. e tal. Então a gente tem uma interferência, sim, no funcionamento das entidades, travestido de cumprimento de regras legais. E talvez nisso a gente possa aí somar forças com as comissões da OAB, que institucionalmente são fortes, etc., para discutir isso. Se bem que a gente já discutiu isso há muitos anos e a gente não consegue tirar da pessoa que decide o entendimento a respeito dessa burrice e ela vai se perpetuando ao longo do tempo, né? É terrível isso, Lucas. Eu já passei por isso, eu me senti aqui absolutamente contemplado. Você tem que escrever no estatuto algo que você sabe que está errado, que não é bacana, que você nem gostaria. Olha, não diga para ninguém que fui eu, não mostre esse estatuto com minha assinatura para ninguém, porque pega outro advogado para você assinar, não gostaria pede de botar. um colega para assinar. Exato. Não, uma vez, a coisa é tão absurda que uma vez tinha lá uma ordem de um conselho qualquer,
que tinha que escrever no estatuto uma frase. Só que essa frase estava errada do ponto de vista gramatical, do ponto de vista de Nossa, concordância, tal, tal. Aí eu escrevi no estatuto aquela maldita frase e corrigi a concordância, pelo menos. E aí falei, bom, a essência é a mesma, corrigi a concordância gramática, a conjugação do verbo, tal, não sei o quê, registrei no cartório e levei lá de volta. Aí a pessoa olhou e falou, não, mas não está igual ao que está previsto aqui no decreto. Eu nossa. falei, tá sim, aqui está falando que você tem que fazer isso e aqui também está falando que tem que se fazer isso. Aí a pessoa, não, mas as palavras estão diferentes. Eu falei, sim, por acaso as palavras estão diferentes porque eu corrigi aqui algumas informações, mas a essência da previsão é a mesma. O Não, mérito. a gente não aceita. Falei, mas como não aceita? Não, não aceita porque tem que estar igual, e é ato vinculado. Falei, vinculado à sua burrice, né? Porque só pode ser vinculado à escrotice desse posicionamento. Resumo da ópera. Voltei para o cliente, não, vamos corrigir desse jeito, porque é melhor, a gente ganha tempo, e lá fui eu de novo, corrigir o que eu tinha corrigido, voltar ao que estava errado e colocar minha OAB naquela porcaria. Como você falou, você fica totalmente constrangido de assinar aquilo, porque quem vai ler depois, você vai ver o advogado que conhece o contexto da discussão, e você se passa por maluco, né, de escrever aquilo. Olha, saindo um pouco aqui para descontrair, eu me lembro de uma baiana de acarajé que tinha lá no interior, e ela vendia um acarajé famoso na cidade que era enorme. Era enorme. E aí uma pessoa foi comprar e não queria os apetrechos e tal, e terminou que ela vendeu aquele acarajé e ficou pequeno. Né? Aí ela disse pro cara assim, olha, não conte pra ninguém que você comprou aqui não, viu? Aí, e ele ficou assim, por quê? Não, porque o meu acarajé é famoso por ser grande. Você sabe que esse acarajé é pequenininho aí, as pessoas vão dizer que o meu acarajé tá caindo de qualidade, tá ficando pequeno, então você vai me queimar. É. Então é um pouco isso que a gente tá falando aqui, né? Você termina falando uma coisa que não é do seu feitio, não é da sua qualidade, da qualidade daquilo que você imprime no seu trabalho, para poder, às vezes, fazer jus a um negócio desse que é que a gente brinca de burocracia, né? Alguém que inventa uma regra e termina. Tem outros casos como esse. A gente poderia ficar uma hora aqui só falando de coisas Poderia. como essa. Desses E a casos eu gente contei sempre alguns agora no fala. livro que eu acabei de lançar também. Algumas coisas nesse sentido, relação com cartório, enfim. E a gente sempre fala da necessidade de profissionalização das ONGs, né? O Nailton Cazumbá está aqui, a Bia está aqui, e eles trabalham muito com a capacitação da Isso. gestão das ONGs, e sempre foi absurdamente necessário e continua sendo, mas a gente sempre bate na tecla e a gente é acusado, a gente do terceiro setor é acusado da falta de profissionalização das entidades, que sim, algumas realmente tem pessoas muito interessadas e interessantes, mas que não têm o traquejo com a burocracia. E a burocracia que se converte em burocracia lá pelas tantas, né? E vira uma panaceia. Mas, do outro lado, nos municípios, nas secretarias, nos conselhos, também tem gente muito mal preparada que não sabe do que está falando, só que eles têm o poder da caneta contra o seu conhecimento. E às vezes o seu conhecimento se choca com o poder da caneta do outro lado e com o ego inflamado da caneta da pessoa que está do outro lado, que não aceita correções, porque afinal de contas ela é a autoridade. E se ela é a autoridade, ela manda em você. E aí a caneta se sobrepõe ao conhecimento técnico e acaba produzindo maluquice que a gente está acostumado a ver por aí. E isso é a entidade, como está pressionada, precisando do recurso, porque tem equipe para Exatamente. receber, tem um fornecedor que precisa receber, termina abrindo mão da técnica e do enfrentamento, digamos assim, político, e cede, porque precisa receber, precisa resolver. Né? E a Bianca Exatamente. está aqui dizendo que é a síndrome do pequeno poder. É Cada vez isso, né? A mais, gente cada vez enfrenta. mais. Exatamente, enfrenta esse tipo de coisa. A gente está chegando ao final aqui da nossa live, eu costumo dizer isso, mas tenho que repetir. A gente pisca o olho, e lá é uma É hora depois a verdade. gente já está acabando. A gente começa meio devagar, quando embala a gente já está acabando. O Nailton está aqui dizendo, perfeito, Joseni, o poder da caneta e ego exacerbado reinam em nosso país. De Pois fato, é. Nailton, você sempre trazendo aí contribuições, você e a querida Bianca Monteiro. Queria, né, já que a gente está chegando ao final, parar um pouquinho para a gente convidar todo mundo de novo, reiterar
dia 5, na próxima terça-feira, 18 horas, aqui no mesmo Bate-Canal. Vou estar aqui com o Aguinaldo Lima, um grande contador, querido, parceiro e amigo. Nós vamos falar sobre o papel do Conselho Fiscal e da contabilidade nas organizações da sociedade civil. 15 dias depois, no dia 19/10, né, 19 de outubro, vou estar com Cíntia Mendonça, ela que é co-vereadora lá em Florianópolis, e nós vamos estar falando sobre a implementação do Miroski em Floripa, né, na capital catarinense, Florianópolis. E no dia 26 de outubro, para fechar o mês de outubro, nós vamos estar fazendo um debate em parceria com a SBSA Advogados, Laís Lopes, a Maraísa, enfim, outros convidados que estão aí já em negociação. A Estela Aranha, vamos estar falando sobre a LGPD e as OSCs, implementação, adequação e sanções. As sanções estão já em vigor e a gente quer entender um pouco como as organizações estão se preparando para esse contexto, né? Então, se liga aí, dia 26 de outubro, em parceria com a SBSA Advogados, vamos falar sobre a LGPD e suas consequências nas organizações. Querido, eu queria agradecer por demais a sua presença aqui, muito bom esse bate-papo, certamente faremos outros, né? Não precisa mais ficar enciumado. Não sei, se você demorar mais um ano para me chamar, eu vou fazer um abaixo-assinado para chamar você. Vamos certamente fazer algumas outras conversas. A Shirley está aqui dizendo que gostaria de tirar algumas dúvidas. Shirley, manda para a gente aqui no direct ou nas nossas redes sociais. Eu coloquei aqui no chat vários dos nossos endereços, né? Você pode mandar também nos nossos grupos, enfim. E tem sim um e-mail, vou te passar aqui, osclegal@gmail.com, osclegal@gmail.com. Pode mandar um e-mail para a gente, que se o e-mail for para o Joseni também, eu repasso para ele pode responder, a gente está sempre aberto a procurar resposta. Se a gente não souber, a gente procura um parceiro que saiba e a gente vai respondendo. Exatamente. Então, osclegal@gmail.com, e tem as nossas redes sociais. Aliás, você que está me mandando mensagem aqui no WhatsApp, não dá para eu poder te incluir no grupo do WhatsApp do Oscar Legal agora, porque eu estou aqui ao vivo conversando com o Joseni, não tenho como parar para fazer isso. Mas depois da live, tá bom? Eu faço isso. Então, calminha aí, e já eu te incluo lá no grupo, tá bom? Os grupos não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, não é o grupo da família. Aqui Já é é um um grupo de grande transmissão. avanço. Aqui é conteúdo sobre a organização da sociedade civil, a parte de gestão social, políticas públicas, participativas, enfim. Então, é isso. Daqui a pouco eu te incluo. Joseni, então eu queria te agradecer por demais, de coração, a sua vinda aqui. Certamente iremos conversar ainda muito. Ainda iremos fazer muitas parcerias também da Comissão de Direito do Terceiro Setor aqui da OAB Bahia com a OAB de São Paulo. A sua experiência é sensacional. Tenho também, que tinha outras perguntas aqui, eu tenho experiência grande com as ONGs, enfim, uma caminhada grande, né? Já fui assessor do Ministério da Saúde, tinha outras perguntas para a gente falar do campo da saúde, mas enfim, a conversa foi tão boa que rapidinho, 1 hora, a gente finalizou. E eu queria que você fizesse, então, as suas honrosas despedidas aí, palavras finais, e se tiver uma dica para deixar para as organizações também, muito legal, fique à vontade. Obrigado. A gente tem que dobrar essa meta de tempo aí, ô Lucas. É isso que a gente está precisando fazer. Temos que atingir a meta e dobrar essa meta aí. Mas eu quero agradecer, você falou bem, quando a coisa engata, já é hora de acabar. Tinha muita coisa para falar, mesclada com a experiência. E como dica para as ONGs, eu acho que a gente tem que contribuir cada vez mais com a divulgação e disseminação de experiência, porque um perrengue que uma já passou pode servir de aprendizado para outra, não só aprendizado de burocracia propriamente dito, mas também de postura diante de exigências, conhecimento técnico, formas de resolver determinadas situações. A gente tem muitas iniciativas pelo Brasil, mas a gente precisa realmente encontrar um caminho em que a gente converse e convirja e transforme todos esses desejos em questões práticas, em questões que fazem acontecer. O brasileiro tem muita iniciativa, mas em alguns momentos falta acabativa. A gente precisa ter muita acabativa também nisso aí. Muito bom, acabativa. Infelizmente a gente vai ter que fazer uma acabativa aqui agora. Vamos ter que finalizar a nossa live. Um abraço para você, grande abraço. Querido. Um prazer enorme ter você, recebê-lo aqui, pela sua experiência, pela sua sapiência também, pelo seu bom humor. Então, eu realmente sou um admirador do seu trabalho. Obrigado, e Lucas. fico muito feliz
feliz que você, né, tenha disponibilizado do seu tempo, como eu disse, não só para conversar comigo, mas especialmente para disponibilizar esse conhecimento e essa experiência para a nossa audiência, pequenas organizações que estão aí pelo Brasil inteiro, colegas aí do direito, da contabilidade que estão aqui, gente muito qualificada que está aqui, que passou por aqui hoje. Então, realmente, parabéns por isso e muito obrigado, gratidão pelo seu tempo aqui, tá Eu bom? que agradeço a oportunidade. Grande abraço a você e quem teve a paciência de ficar nos ouvindo até agora. Até uma Queria próxima. agradecer a todo mundo que está por aqui, dizer que o registro da nossa live fica no nosso canal no YouTube, além aqui do Instagram também. Quero agradecer demais a todo mundo que passou por aqui, reiterar o convite, semana que vem estaremos aqui no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, 18 horas aqui pelo Instagram, com o Agnaldo Lima, e a gente vai falar sobre o papel do Conselho Fiscal e da contabilidade. E você que ainda não baixou o nosso livro, que ainda não leu, vai lá no nosso site, está disponível lá gratuitamente o nosso e-book, 27 histórias de uma caminhada com as organizações da sociedade civil, e tem inclusive histórias falando dessa atuação na saúde também, se a pessoa pode ter contrato de gestão, se pode ter auxílio ao mesmo tempo que tem parceria pelo Miroski. Tem casos também falando sobre a saúde, dentre os 27 causos que eu estou contando por lá. Então, muito obrigado a todo mundo, obrigado, Joseni, de coração, mais uma vez. Valeu a todo mundo que está aqui, até terça-feira, tamo junto, um abraço, até mais.